Shalom Lehá, sejam bem-vindos ao canal Humaná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Esta é a nossa série Nome dos Livros do Taná em hebraico. Nós já falamos aqui sobre os livros da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir todos esses vídeos que nós já gravamos. Nós já falamos também sobre o livro de Josué, o livro do Eclesiastes, Yehoshua, Kohelet, respectivamente. E hoje nós vamos falar sobre qual é o nome do livro do profeta Samuel em hebraico. Antes de nós entrarmos nesse assunto interessante sobre o livro de Samuel, nos ajude aqui nessa campanha pelos 10 mil inscritos. Dê um clique agora no botãozinho de inscrever-se para você não esquecer e se inscreva no nosso canal. Vai ser muito bom também se você se tornar membro do nosso canal. Dê um clique no botão Seja Membro, conheça os planos para se tornar membro aqui do nosso canal. Para você como membro nós temos vídeos, aulas e cursos exclusivos. Se você já gosta dos nossos vídeos públicos, lá no setor VIP, na área de membros, você vai ter aulas muito mais específicas do que essa. Vamos lá então para o assunto de hoje. Shmuel é o nome do livro de Samuel em hebraico. A história de Samuel é uma história muito bonita que você pode conferir no livro que leva o seu nome. Os capítulos 1 até o 4 vão destacar bem o nascimento, como foi o nascimento de Samuel, por que ele veio ao mundo, a proeminência da mãe de Samuel, de Ana, pedindo ele como um presente a Deus, e Deus lhe responde. Daí o nome Shmuel, que é a junção de duas palavras hebraicas, Shema e El. Shema é um verbo, Shema significa ouvir. Por isso, o nome de Samuel é traduzido muitas vezes como ouvido por Deus, ouvir de Deus, Deus ouve e assim por diante. Todas essas variações são válidas. Shma'el, ouvir, Deus ouve. Essa palavra hebraica, esse verbo Shema, aparece também numa das orações mais importantes do povo judeu, que é o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Samuel aparece na história de Israel por volta de 1130 a 1035 a.C. Isso aí é uma data aproximada. Teve um papel muito proeminente na história de Israel. Foi Samuel quem movimentou o governo de Israel da teocracia para a monarquia. A teocracia é o governo de Deus sobre os homens. Era o governo de Deus sobre Israel através dos seus juízes, dos seus representantes. O último vídeo que nós gravamos foi Shoftim, juízes. Se você não assistiu, dá um clique aqui no link que está na descrição, na nossa série Nome dos Livros do Taná em hebraico, lá você vai encontrar esse vídeo. Então, na teocracia, Deus liderava o seu povo, Deus governava o seu povo através dos profetas e dos juízes. Essa teocracia começa mais especificamente com o Ravi Moshe, com o mestre Moisés, que é aquele que liberta o povo, entrega para o povo a Torá, a lei, né, as ordenanças de Deus, ensina esse povo e guia esse povo até a terra prometida. Agora aqui, no quadro histórico de Shmuel, de Samuel, o povo já está na terra da promessa, já herdou a terra e já está sendo então dirigido por juízes. Esse é o governo teocrático, o governo da teocracia. Na época de Samuel, quando Samuel desponta no meio da história de Israel, Eli era o sacerdote. Mas os filhos de Eli, a Bíblia os chama de filhos de Belial. Eram homens maus. O termo Belial significa literalmente aquele que não tem nenhum valor. É aquele que não serve para nada. É o inútil. Esse é o Belial, filho de Belial. Então eles eram chamados assim, porque eles eram corruptos, eles não conheciam a Deus. A Bíblia declara textualmente que os filhos de Eli não conheciam o Senhor. O chamado de Samuel é um chamado muito bonito. Dá uma lidinha nessa referência que está aparecendo aí agora para você.
leia sobre o chamado de Samuel. Eu queria destacar uma coisa muito importante, extraordinária aqui no chamado de Samuel, porque ele ainda era garoto, ele nem conhecia a voz de Deus, Deus nunca tinha falado com ele de forma tão pessoal quanto fala nessa referência, e ele confunde a voz de Yahvé, a voz de Deus, com a voz de Eli, o sacerdote. A lição que isso traz para nós é que Deus se apresenta para nós de uma forma tão íntima, tão pessoal, de comunhão tão extrema, tão extraordinária, que a gente pensa que é o homem que está falando. A gente confunde a voz de Deus com a voz do homem. Muitas vezes a gente confunde a ação de Deus com a ação do homem. Mas ali era Deus que estava falando com Samuel. E Deus fala com Samuel por 2 vezes. E nas 2 vezes ele se levanta e vai a Eli e pergunta se Eli o havia chamado. E Eli diz que não, então ele volta a dormir. Na 3ª vez, ele entende que era Deus que estava falando com o garoto, então aconselha ele, ensina ele como se comportar diante de Deus, e diz para ele assim: quando a voz te chamar novamente, você diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E a partir dessa chamada extraordinária, então, de Samuel, ele começa a crescer diante de Deus e a ganhar o respeito tanto de Deus quanto dos homens. E assim seu ministério vai crescendo, crescendo, e ele se torna um dos mais importantes, proeminentes profetas e juízes de Israel. Então, como Samuel é aquele que transporta o povo do governo teocrático para o monárquico, isso já indica que Samuel foi então o último juiz de Israel. Shmuel traz registros de Samuel, de Davi, de Gade e de Natã. Todos esses foram pessoas que participaram do compêndio dos livros de Shmuel, Aleph e Bet. Essa divisão, 1º e 2º, 1 e 2, só aparece na nossa Bíblia. Na Bíblia, no Taná, é um compêndio só. É só Shmuel, só um livro. É muito aceito, então, que Samuel, Davi, Natã e Gade foram aqueles que contribuíram para o registro de tudo que aparece no livro de Samuel, e Isaías foi quem escreveu. Isaías foi quem montou, então, esse livro, Shmuel, o livro de Samuel, por volta do 7º século a.C. Estou dando um número aproximado. Essa divisão em 2 livros, Shmuel, Aleph e Bet, vem com a tradução da Septuaginta, a versão dos 70. É nessa versão que o livro, então, é dividido em 2 partes e se torna 1 Samuel e 2 Samuel. E para a gente terminar o vídeo, umas notas interessantes. Samuel, é o 9º livro da Bíblia. Ele tem 31 capítulos, 810 versículos, traz 157 perguntas, 50 versículos são de profecias cumpridas, 1 versículo de profecia não cumprida, traz 29 mensagens distintas de Deus, 4 promessas, 117 ordens e 57 predições. Esse então é o panorama do livro de Samuel. Uma leitura que eu recomendo, vale muito a pena a leitura do livro de Samuel. É isso por hoje então. Se você gosta dos nossos vídeos, assiste às nossas séries, mas ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude na campanha pelos 10.000 inscritos. Já estamos chegando a 7.000 inscritos e eu conto com você. Dê um clique no botãozinho aqui, se inscreva e nos ajude nessa campanha. Nós também queremos você como membro do nosso canal. Para os membros nós temos vídeos, aulas e cursos exclusivos. E você se tornando membro, você ajuda o meu ministério e me ajuda a continuar fazendo esse trabalho. Compartilhe sempre os nossos vídeos, deixe um like, porque quando você faz isso, você nos ajuda bastante. Fique com Deus e até o próximo vídeo.